Perguntou se o tema da redação do Enem é o papel do esporte na construção da cidadania. Tá chegando o Enem e se o tema do Enem tiver a ver com o esporte, o que você vai colocar na tua redação? Vou te falar nesse vídeo, vou te mostrar uma redação completa sobre isso. Vai ser muito fácil de você pegar, aplicar e conseguir o teu notão na redação do Enem, porque tá chegando muito perto. Vamos lá, hoje é o nosso 7º dia do nosso desafio Enem 13D. 13 dias aqui, um tema por dia possível para a redação do Enem. Quem estava aqui comigo na aula de ontem, comenta eu. E quem vai estar comigo de amanhã também comenta eu. Beleza? Vamos começar então a nossa aula de hoje, porque eu tenho muita coisa para falar contigo. Então segue o baile. Cadê? Bora. A galera, essa redação que eu vou mostrar para você, ela foi feita com base na técnica da fórmula dos 3 modelos, tá? Eu sei que a prova do Enem já tá na porta, batendo na tua porta, mas você consegue assistir o Fórmula em um único dia e conseguir evoluir tua redação e não ter medo do tema, independentemente se a gente vai acertar ou não, combinado? Beleza. Primeira coisa, eu tenho que olhar para o tema, o papel do esporte na construção da cidadania, e me perguntar qual é a palavra mais importante do tema. No dia da prova do Enem, quando você pegar lá a prova, pegar a prova para fim, beleza, tô aqui com a redação do Enem 2022 na mão, o caderno, né? O caderno do Enem 2022 está aqui, beleza. Qual que vai ser o tema? Não sei, mas independentemente de qual vai ser, você tem que fazer o seguinte, abre a folha, vê a frase do tema e identifica a palavra mais importante. Se eu te perguntar qual que é a palavra mais importante nesse tema, o papel, é esporte, é construção ou é cidadania? Qual é a palavra que você acha mais importante dentro desse tema? Se você respondeu esporte, você acertou. Por que é esporte? Porque o esporte é o centro desse tema. O esporte é uma ferramenta para alcançar a cidadania. Tá? Não é violência no esporte, não. O tema não é violência no esporte. O tema é o esporte como uma forma de levar você a ser um cidadão melhor. É claro que tem a ver também com a questão da violência e tal, mas o tema não é violência no esporte. Se você falar sobre violência no esporte, você vai fugir ao tema, vai perder muito ponto na competência 2. Ok? Identifiquei o tema. Eu vou começar a minha redação com essa ideia coringa, uma ideia que serve para vários temas, que começa assim, ó, em 1976 o mundo conheceu uma das obras mais importantes para a história recente, 2 pontos, dicionário de política, em que Norberto Bobbio, cara muito bom, afirma ser do Estado a garantia do acesso ao esporte a todos, tá? Então, eu estou dizendo que o Norberto Bobbio escreveu um livro, isso aqui já é repertório legitimado. Quem aqui já usou o Norberto Bobbio na redação, comenta usei. Bota aí nos comentários para eu ver. Quem quer dar um print dessa redação depois, fica ligado porque vai ter print. Vou falar sobre desenvolvimentos, sobre conclusão, sobre proposta, vai ser tudo muito lindo aqui. Então depois que eu falo que o Norberto Bobbio disse na teoria o Estado é responsável por dar acesso ao esporte às pessoas, eu vou dizer que, na verdade, na prática não está sendo assim. Eu vou fazer uma comparação entre teoria, que é aquilo que está na lei, e prática, que é aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Quem que já fez esse raciocínio? O nome disso é raciocínio lógico, tá? Quando você problematiza uma lei e diz que ela não está sendo colocada em prática, a gente está colocando em prática um raciocínio argumentativo. Quem que já fez esse movimento de teoria versus prática? Comenta aí, já fiz, que eu quero ver quem é que já está ligado nisso. Ok? E aí eu vou continuar a redação assim, ó. Entretanto, há pouca importância dada ao desporto. Por que eu usei a palavra desporto? Para não repetir esporte. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem esporte e aqui tem desporto, para não ter essa repetição. Em relação à construção da cidadania, impede que a população brasileira vença o direito descrito por Bobbio, o que representa grave problema. Então eu estou dizendo que o esporte no Brasil ele não alcança o objetivo de tornar as pessoas cidadãos melhores. Ok? Cidadãos está errado, cidadãos melhores. Beleza? Então aqui, esse pedacinho que representa grave problema, ele é uma frase importante que dá ênfase à tese, só que se você tiver a tua letra grande, você pode suprimir, esconder esse pedaço
porque a tese ainda vai continuar existindo. Você entende? Isso aqui, tudo que eu estou colocando para você é tese. A tese tem que ter uma palavra com juízo de valor, verbo no presente, retomada do repertório. Tu anotou isso? Não, né? Uma palavra com juízo de valor, retomada do repertório e verbo no presente. Falei ontem para vocês que os verbos são muito importantes para a construção da sua argumentação. Verbo no presente, estou argumentando. Verbo no passado, estou narrando. E verbo no futuro, estou propondo soluções. Lembra disso, a aula de ontem? Quem lembra disso, coloca lembro. Quem não sabe dessa diferença, infelizmente, não vai conseguir colocar essa técnica em prática. Ok? Beleza. Perguntaram se dá para colocar esse tema na primeira fórmula. Não. Porque não é minorias, não são grupos específicos que são afetados. Essa técnica aqui, ela se encaixa no modelo da fórmula para coletividade, que é esse modelo aqui, ó. Que é esse modelo aqui, o modelo 2. Não dá para falar dele do modelo 1 e nem do modelo 3. Tem que ter essa sagacidade para escolher a fórmula mais específica para você desenvolver. E fala para mim, quem já é meu aluno do Fórmula dos Três Modelos, comenta assim, ó, sou formuleiro, bota aí, sou formuleiro, formuleiros e formuleiras, formuleiro, bota aí, se você é formuleiro, bota aí, sou formuleiro, profinho, muito bom. E o finalzinho aqui da minha introdução ficou desse jeito, ó, com efeito, para solucionar o impasse, há de se combater a omissão estatal, bem como fortalecer a dignidade humana. Ok? Os dois argumentos que eu vou colocar no final dessa introdução vão ser omissão do Estado e dignidade humana. Lembra que são os nossos argumentos coringa. Quem aqui lembra da técnica da argumentação coringa? Bota aí, lembrou. Cara, é muito importante você chegar lá no dia da tua redação e ter uma técnica para argumentar de forma coringa, porque a gente sabe que no dia da prova do Enem é muita loucura, é muita pressão na tua cabeça. Falando em pressão, no dia da prova, depois da prova do Enem, eu vou fazer uma aula ao vivo no YouTube com vocês. Então vai ser a live Enem Redação e Linguagens. Vou dar a minha opinião sobre a prova e vou fazer uma redação modelo com vocês lá juntos, tá? Aliás, eu vou fazer antes, durante a aplicação, e vou analisar essa redação com você. Então, fica ligado, 9 da noite no YouTube. Não perca essa live, até para tu poder comparar a tua redação com a minha. Quiser dar um print da redação completa, chegou o momento de você dar o seu print da introdução. Mas se você é aluno do Fórmula dos Três Modelos, não precisa se preocupar, porque essa redação ela já está dentro do Fórmula na parte da coletividade. Na Fórmula dos Três Modelos, além dos modelos, você também tem várias redações sobre vários temas possíveis ali, em que eu pego o tema e aplico a fórmula nesse tema. Show? Aí depois eu vou falar sobre omissão do Estado. E para falar sobre omissão do Estado, a gente vai aplicar o nosso modelo de desenvolvimento. Ontem eu falei para vocês que quando o meu parágrafo está muito grande, por exemplo, eu tenho aqui uma redação, fiz aqui redações, redação dos meus alunos de presencial que eu estou corrigindo. Pá. Eu vejo que tem gente que na hora de fazer o desenvolvimento, aqui, por exemplo, desenvolvimento, se empolga, não foi esse caso, não está aparecendo na redação não, né? Está aparecendo no mínimo da redação. Se o teu parágrafo do desenvolvimento estiver muito grandão, o que eu faço? Eu tenho que cortar alguma coisa. E na hora que você vai cortar, eu posso cortar o quê? Posso cortar o tópico frasal sem problema nenhum, tá? Então, essa redação que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ela já é uma redação que foi feita sem o tópico frasal. Não tem problema nenhum você fazer isso. Ó, então vamos ver como é que vai ficar ela. Vai ficar assim, ó. Diante desse cenário, John Locke, conhecido como pai do liberalismo, ou seja, não fiz tópico frasal, já comecei com o repertório ali no meu desenvolvimento, com um conectivo diante desse cenário, que é o conectivo bom para você usar, tá? Qual o conectivo que você usa para começar os teus desenvolvimentos? Bota aí nos comentários que eu quero ver. Ó, e aí ele entendia que a população deveria confiar no Estado, que por sua vez garantiria direitos aos indivíduos. Você está percebendo então que os verbos desse pedacinho estão no passado. Por que são verbos no passado e não no presente? Porque quando eu estou fazendo uma alusão histórica, olhando para trás, automaticamente eu tenho que usar verbos no passado. Então eu estou usando verbos no passado aqui porque
eu estou fazendo uma alusão histórica. Então, falando que uso um conectivo posto isso para começar o desenvolvimento, lindo. Me fala aí se é isso mesmo. Ó, então aqui eu falei sobre o John Locke e o conceito do contrato social, ok? Show de bola. Lembrando aqui da nossa live do pós-ENEM, todo mundo já está ligado. Quem vai estar comigo lá, comenta aí confirmado. E aí depois que eu falo do John Locke, eu entro para começar a fazer crítica. E na tua redação do Enem, você tem que ser muito crítico. E eu criei uma lista de frases argumentativas prontas. Cadê minha lista de frases argumentativas prontas? Que é basta você... Não sei onde está aqui, ó. Essa lista aqui, ó. Essa listinha aqui, ó. Frases argumentativas prontas. Basta você pegar a frase, show, e aplicar de acordo com o tema. Tem 32 palavras, tem 32 frases aqui. Não dá pra ver não, porque tá esse efeito aqui não deixa ver coisas brancas, enfim. E aí o que acontece? Você já coloca pelo menos 3 frases dessa aí argumentando, argumentação muito forte, tá? E aí eu começo assim a minha argumentação. Ocorre que no Brasil, ó, uma coisa muito importante. Ocorre que não é um conectivo, ele é um verbo. Verbo ocorre. Eu ocorro, tu ocorres, ele ocorre. Nós ocorremos, vós ocorreis, eles ocorrem. Verbo no presente. Se é o verbo no presente, eu estou fazendo o quê? Narração ou argumentação? Bota nos comentários. Quando eu estou usando o verbo no presente, eu estou querendo o quê? Fazer narração ou fazer argumentação? Bota aí se você já sabe da nossa aula. O ocorre não é conectivo, mas ele funciona, ele tem valor de coesão. Ele não é um conectivo, tipo, portanto, todavia, não é. Mas ele tem um valor semântico de oposição, tá? Mesmo não sendo ele um conectivo em si. Depois dele, só vai ter vírgula se você colocar o no Brasil ou algum adjunto adverbial. Sabe que o no Brasil é um adjunto adverbial de tempo ou de lugar? Bota nos comentários aí. Quero que você interaja comigo hoje. Para de bobeira de ficar com vergonha. Bota a tua resposta aí. No Brasil é um adjunto adverbial de tempo ou de lugar? Sabe quando o professor quer induzir tua resposta? Que ele fala assim, o adjunto adverbial no Brasil, ele é de tempo ou ele é de lugar? Aí você, opa, lugar tá diferente, deve ser o lugar. Muito bom. Quando eu tenho um adjunto adverbial no Brasil, esse cara automaticamente ele vai ser isolado por vírgulas, tá? Porque ele é um fragmento adverbial. Então, eu tenho a vírgula depois do ocorre que, não por conta do ocorre que, mas por conta do no Brasil. Uma vez que eu tiro o no Brasil da história, automaticamente tem que tirar as vírgulas dele também. Entendeu ou não? A Fernanda perguntou, quando que eu sei que eu vou precisar usar vírgula depois? Quando tiver um adjunto adverbial, tipo no Brasil, na sociedade, atualmente, hoje em dia. Ocorre que hoje em dia, aí ocorre que vírgula, hoje em dia, vírgula. Ou seja, as vírgulas estão isolando o adjunto adverbial no Brasil e etc. Entendeu, Fernanda? Muito bom. Ocorre que no Brasil as autoridades são incapazes de praticar a ideologia de Locke. Então eu já estou começando a fazer crítica. Usei verbo no presente, usei palavras com juízo de valor. Quais são as palavras com juízo de valor que eu coloquei? O que são palavras com juízo de valor? Palavras críticas, palavras que mostram a minha opinião. Então, por exemplo, você consegue dizer qual é a primeira palavra com juízo de valor que está nesse pedaço? É o ocorre? Não. Primeira palavra que tem juízo de valor. Palavras que expressam uma coisa que está acontecendo que é errada acontecer. Ocorre não, que não, no não, Brasil não, as não, autoridades. Autoridade, palavra com juízo de valor? Não. Qual que é a palavra com juízo de valor então? A primeira, incapazes. Incapazes é a palavra com juízo de valor. Se eu olho para a pessoa e falo assim, cara, você é incapaz. Pá! O que essa pessoa... O que eu estou falando? Eu estou mostrando que ela é um problema. Estou trazendo um problema. Estou fazendo uma avaliação sobre ela. Então, incapaz é a palavra avaliativa, com juízo de valor. Incapazes de praticar a ideologia de Locke, já que o esporte não tem sido tratado com a devida importância. Então, importância aqui, show de bola. E lembra que eu falei para vocês nas aulas anteriores que não adianta você dizer, ó, o esporte não tem sido valorizado. Eu tenho que dar um exemplo.
Então eu trouxe a minha crítica, falei, ó, tá tudo errado, hein? O esporte está sendo muito tratado, está sendo tratado com muita indiferença, hein? Não está sendo valorizado como deveria. Aí o corretor vai olhar para mim e vai perguntar assim, tá, mas o que que faz? Me dá um exemplo dessa desimportância. Nem sei se pode chamar de desimportância. Nem sei se existe a palavra. Me dá um exemplo de que o esporte não tem sido valorizado no Brasil. Vou te dar agora um exemplo aqui, ó. Só que não nessa frase. Eu vou dar um ponto para no período não ficar longo, tá? Todo mundo sabe que é período, né? Quem sabe o que é período fala sei. O período é quando eu tenho um fragmento de texto que começa na letra maiúscula e vai até o ponto. Então, entre o ocorre e o importância, eu tenho um período, tá? Se o período tiver muitas linhas e não tiver o ponto ali fazendo a pausa do período, eu vou dizer que o período é longo. O período longo é um erro? Não, não é um erro em si. Só que quando você usa um período longo, você não usa os conectivos. E se você não usa conectivo, você perde por ausência de conectivos. E o período longo costuma deixar a tua redação confusa, truncada, cheia de inversões sintáticas, etc. Então aqui, ó, nesse sentido, a ausência de prioridade estatal se justifica na falta de investimento público em políticas que incentivem o esporte nas escolas. Então aqui é o primeiro exemplo que eu estou falando. Por que o esporte não tem sido tratado com a devida importância? Falta de investimentos públicos. Eu falei para você nas aulas anteriores que existem alguns exemplos clássicos para você não deixar a tua argumentação vaga, que é a falta de políticas públicas, falta de profissionais capacitados, falta de materiais específicos e falta de investimentos em verbas para a divulgação daquilo que está acontecendo. Tá? Então, por exemplo, me dá um exemplo para fim de que o esporte não tem sido valorizado, falta de incentivo do esporte nas escolas. É um exemplo claro e concreto sobre a falta da valorização do esporte no Brasil. Já que essa atividade é capaz de transformar a trajetória de brasileiros ao oferecer novas perspectivas de vida e valores para homens e mulheres marginalizados. Caraca, lindo isso aqui! Então mostra que o esporte não tem sido valorizado, dá um exemplo e depois fecha o teu desenvolvimento com uma frase argumentativa. Ok? Quem quer dar um print dessa redação, fala eu! Se você quiser dar um print, esse é o momento agora do print, tá? Show de bola! Já deu print, né? Beleza, galerinha! E lembrando, se você é aluno do Fórmula dos Três Modelos, não precisa dar print, que essa redação tá lá analisada em vídeo e tem o PDF também para tu imprimir se você quiser ler nessa reta final. Muito importante ler redações nessa reta final, tá? Não saturar a tua cabeça, mas ler redações para você refrescar ali a técnica por trás. E quem é aluno do Fórmula dos Três Modelos está vivendo isso aqui, ó. A melhor coisa que eu fiz foi comprar o Fórmula para fim, que está me ajudando bastante. Tudo completo. Agora estou confiante para tirar 900 mais ou até 1000. Caraca, é muito importante. Para fim, não estou me sentindo muito seguro. Parece que está faltando alguma coisa. Então você entra no Fórmula para você conseguir ter segurança. Para fim, estou fazendo o Enem pela primeira vez. Me dá uma dica, tu tem que ter a técnica certa. Ah, eu vou fazer só para testar. Mas você pode testar as coisas já certas. Em vez de você testar o erro, você pode já testar o acerto. Você pode já testar usando uma técnica. Inclusive, tem um aluno, vou mostrar o que ele falou, olha aí. Mas eu tive tempo de assistir as 4 aulas principais da Fórmula, e eu vou falar que eu gostei muito, tipo, esse problema de modelo, quando você procura na internet, os modelos, eles sempre são, tipo, quando você tenta aplicar, eles ficam meio inflexíveis, sabe? Mas da forma como foi dado nas aulas, da forma como eu gostei muito, sabe? Eu senti que é realmente mais adaptável e que faz mais sentido olhar por esse jeito de 3 modelos do que aquela outra forma que é, tipo, científica, social, educacional, que era 4 coisas diferentes. Eu não lembro exatamente quais que eram, mas acho que vocês sabem do que eu tô falando. Eu achei os modelos mais fácil de encaixar, acho mais legal. Muito bom! E lembrando que no dia 13, ou às 9 da noite, live Enem comentando o tema. Caraca, tá chegando! Tá muito perto! Quem aqui tá animado ou ansioso? Qual é o teu sentimento nessa véspera de Enem? Bota aí, animado, ou, se você não estiver animado, bota ansioso. Ou então bota uma outra palavra aí que representa você nessa véspera do Enem. E o outro desenvolvimento, eu vou falar sobre a questão da
Desculpa, dei uma engasgada aqui com a minha própria saliva. Ok, arrancando o cabelo, tô com medo. Olha só a galera falando. Vou chorar. Vai chorar nada, vai fazer tua redação. Chorar vai perder tempo. Eu tava vendo um vídeo aqui na internet, a pessoa assim, eu queria chorar, mas tô sem tempo. É o vestibulando. Vocês viram meu vídeo? Viralizou e já tem um segundo vídeo no TikTok, já chegando a quase 1 milhão. Caraca, muito bom, muito bom, muito bom. Ó, o Rogério falou que vai travar lá na hora. Rogério, se você já tá falando que você vai chegar lá na prova do Enem e vai travar, provavelmente você vai travar mesmo, porque tu já tá se preparando para travar. Ou você se prepara para ir bem, ou você se prepara para travar. Pelo que eu tô vendo, tu tá se preparando para travar. E eu não tô te entendendo, Rogério. Não pode ser assim. Aqui nesse desenvolvimento vamos falar sobre dignidade, porque o esporte, vê se você concorda comigo, o esporte não é um mero meio de entretenimento. O esporte ele é uma forma de dar dignidade a alguns grupos que são marginalizados, por exemplo, grupos que moram em comunidades carentes. Aí tem lá o tráfico e tem lá uma associação de moradores com um projeto esportivo ali. Esse projeto esportivo pode fazer a criança que tem contato com o tráfico esquecer um pouco esse contato com os traficantes e com a influência do poder paralelo e focar numa coisa que vai trazer para ela rendimento, vai trazer para ela responsabilidade. Não estou dizendo que a pessoa vai virar um jogador de futebol tipo milionário, tipo Neymar, não. Isso aí é uma exceção, tá? A gente não pode romantizar isso. O jogador vai virar o Neymar. Cara, o Neymar é uma exceção. Jogadores que se destacam e ficam super milionários infelizmente uma exceção, mas o esporte ele é uma forma de fazer a pessoa criar responsabilidade, ter um novo horizonte, ter foco, ter disciplina, conseguir arrumar a sua vida e se libertar da criminalidade. Então, somente a valorização do desporto e do bem-estar fará a dignidade se tornar uma regra no Brasil. Muito bom. Estou usando o raciocínio regra versus exceção, tá? Quem é aluno do Fórmula dos Três Modelos tem essa lista de frases argumentativas prontas lá no curso, tá? Então não fique, para fim, quero essa lista. Se você é meu aluno do Fórmula, não tem por que ter esse problema, porque essa lista já está lá na área de alunos, show para você aplicar. E aí, depois que eu falo disso, eu vou trazer um exemplo. Quer ver um exemplo? Antes da Revolução Francesa, alguns indivíduos eram merecedores. Não eram merecedores, aliás, de serem tratados com respeito e permaneciam excluídos de direitos básicos, o que mudou com o surgimento do iluminismo. Tá vendo? Então, eu vou falar sobre a questão da dignidade humana, que foi um conceito problematizado na fase do iluminismo. Muitas pessoas não eram dignas de serem tratadas com dignidade. Isso hoje, de alguma forma, se repete ainda, tá? Show de bola. Então, show de bola não, tá repreendido. Show de bola é o argumento, entendeu, né? E aí eu venho depois finalizando. Acredito que agora olhando, esse período ficou longo. Tá vendo aqui, ó? Vocês estão vendo que o período ficou meio longo? O período tá meio longo. Então, eu poderia dar um ponto aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler esse período aqui com vocês e em determinado momento eu vou dar um ponto nele e vou começar com uma nova frase. Tu vai entender como é que eu faço para tirar esse período longo. Todavia, a população brasileira ainda não experimenta todos os benefícios assegurados no século XVIII. Tá? Então, estou dizendo que o iluminismo, que esse conceito da dignidade humana não está sendo valorizado no Brasil, tá? Beleza. Uma vez que o Brasil não possui grande quantidade de áreas destinadas ao esporte. Não, aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui eu estou tirando a lacuna. Ó, nessa parte aqui do uma vez que, aparece aqui e mostra. Aparece aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Uma vez que o Brasil não possui tananã, tananã. Esse aqui é o exemplo que tira a lacuna. Já aconteceu com você de você entregar a tua redação que você demorou uma vida para fazer, aí o teu corretor vem, pega a tua redação e fala assim, argumentação vaga, quem aqui já passou por isso, tá assim, bota assim no comentário, passei. Infelizmente, para fim, passei. Bota isso se você já passou por isso. Isso acontece quando você diz um problema genérico e não dá exemplo desse problema. Show? Então aqui, vamos ver onde que eu poderia dar o ponto para o período não ficar tão longo. Ó,
A área destinada ao esporte. Ah, poderia dar o ponto aqui, ó. Esporte, ponto. O que, só que eu não posso começar a frase com o que, tá? Não pode, porque esse o, ele faz parte da frase anterior. Ele é um referente, pronome da frase anterior. Não pode dar o ponto e começar com o que. Eu tenho que começar com um outro tipo de pronome. Então, tipo, isso. Então, ponto. Isso garantiria, ou tal benefício, tal garantia, tal situação garantiria tal situação garantiria maior qualidade de vida e benefícios físicos e mentais, como a redução do sedentarismo, a liberação de hormônios, portanto, para o bem, para tantas... que tá um comentário aqui, deixa eu desabilitar os comentários aqui para eu conseguir ver. Tá pegando o comentário aqui embaixo. Como a redução do sedentarismo e a liberação de hormônios importante para o bem-estar do cidadão. Então, repara que eu dei vários exemplos curtos ali relacionados ao tema. Show? Muito bom. Então, esse período ficou meio longo, então o que eu faço? Eu paro aqui no esporte, dou um ponto e coloco isso. Ou essa situação, esse problema, esse benefício, alguma tipo de coisa ali. Eu não posso começar a frase com isso. Não posso começar a frase com o que, tá? Show de bola. Muito bom. Então, para dar o print agora, dá o print aí se você quiser. Show. Fechou? Já pegaram aí, né? A gente está indo agora para o desenvolvimento. Aliás, para a conclusão, tá? Conclusão. Vamos para a conclusão. Conclusão, profinho. E eu começo... Olha só, tô mandando flor para mim aqui. Olha que coisa boa. Enviaram uma rosa, enviaram chocolate, a Érica. Muito bom, Érica. Obrigado, tamo junto. Ó, portanto, para garantir os benefícios previstos desde a Revolução Francesa. Beleza? Vou começar minha conclusão assim. Entenda uma coisa, tu já tem que ter um jeito certo de começar. Não adianta você chegar lá para o Enem e ainda pensar como é que você começa a tua conclusão. Já tem que ter a tua redação na tua mente já, do jeito como você vai fazer. Se você chegar lá e ficar pensando ainda, você vai ter muita dificuldade, vai se embolar todo. Então, já estabelece a forma como você começa. Portanto, para garantir os benefícios previstos desde a Revolução Francesa, ok. Agora me responde uma coisa. Quer que eu comente essa conclusão no nível simplificado ou no nível avançado? Que se você falar avançado, talvez eu fale coisas que você não saiba. Então, se eu falar coisas que você não saiba, tu não é para tu falar assim, ah, não sabia. Eu quero que você que me fale. Quer que eu comente essa conclusão no nível simplificado, ou seja, falando aqui as coisinhas mais ou menos, pá, ou no nível avançado, já falando o bagulho no doido, bagulho doido, avançado, olha, vocês querem bagulho avançado. Prof, eu quero ser avançado. Pá, tô cheio de medo. Tô cheio de ansiedade, Tô com medo de não saber nada? Tô com medo, mas já bota aí no avançado, bota no hard. Então tá. Então vai, as escolas responsáveis pela transformação social devem estimular a população a solicitar melhorias em relação à valorização do esporte. Show? Aqui eu tenho a escola, que é o agente da proposta de intervenção, o agente. Eu não coloquei agente duplo, coloquei o agente simples. O que é o agente simples? Um agente só. O agente duplo seria escola em parceria com alguma coisa. Esse em parceria com alguma coisa não é detalhamento, ele é o agente duplo, não conta com detalhamento. Então, se você está colocando as escolas em parceria com o Ministério da Educação, esse em parceria com o Ministério da Educação, ele é um outro agente que compõe o elemento agente, não é um detalhamento, tá? O detalhamento vem aqui, ó, responsáveis pela transformação social. Falei ontem que existem dois tipos de detalhamento, pelo menos. O detalhamento exemplificativo e o detalhamento explicativo. Esse cara aqui, ó, é um detalhamento, tá? E ele é detalhamento o quê? Explicativo, esse responsáveis pela transformação social. Ou exemplificativo, qual que tu acha? Ele explica a função social da escola ou ele dá um exemplo de uma escola? O que você acha? Bota nos comentários aí. Responsáveis pela transformação social. É detalhamento explicativo ou exemplificativo?
Vou usar aquela técnica dos professores quando eles querem induzir tua resposta. Esse detalhamento aqui, galera, é um detalhamento exemplificativo ou explicativo? Esse detalhamento aqui é um detalhamento explicativo, porque ele está explicando o que é a função da escola, responsáveis pela transformação social. É um detalhamento coringa, que serve para vários temas, porque todos os órgãos públicos, de alguma forma, eles buscam a transformação social. Beleza? Então eu posso colocar assim, as prefeituras, responsáveis pela transformação social. O Ministério tananã, responsável pela transformação social. Detalhamento. Devem estimular a população a solicitar melhorias em relação à valorização do esporte, tá? Essa é a ação. A ação começa com o verbo de ação. Não é legal que você comece a ação interventiva usando um substantivo. Por quê? É legal começar a ação usando um verbo de ação, porque você facilita a correção do corretor. O nome dessa técnica se chama marcação dos elementos. O que é a marcação? Quando eu começo a ação usando o verbo de ação, começo o meio usando por meio, começa a finalizar a live. Bora retomar a live. Bora, volta a luz, volta a luz. Voltou a luz? Caiu a live ou tá de boa? Voltou ou não? Voltou. Beleza. Show. O que eu tava falando mesmo? É a marcação dos elementos. Voltou. Falaram, voltou, beleza. Ó, vamos falar de novo. A ação começa com o verbo de ação, o meio começa com por meio, finalidade começa com a fim separado, ou então com a própria palavra finalidade, e o detalhamento começa com e com como. Show? Show, beleza. Então, devem estimular a população a solicitar melhorias em relação à valorização do esporte é a ação. Qual que é o elemento mais importante da proposta? Quem sabe aí responde. Falei isso ontem, só que você não viu a aula de ontem. Responda, qual que é o elemento mais importante da proposta? Quero ver quem vai comentar certo aí. Quem estava na aula de ontem já sabe. Quem não estava, esquece. Ó, e a minha ação continua, divulgar a importância para a construção da cidadania. Beleza? E divulgar a importância para a construção da cidadania. Olha o meio agora vindo, por meio de projetos pedagógicos, como ações comunitárias capazes de mobilizar o Estado e a sociedade. Então, esse por meio é o meio, por meio de projetos pedagógicos é um meio, e é um meio que também se encaixa para vários temas. Por exemplo, se for uma escola fazendo ação, projetos pedagógicos. Se for uma ONG fazendo uma ação, projetos sociais. Se for o Estado fazendo uma ação, políticas públicas. Tá? Então são meios que servem para vários temas. Entenderam? Pegaram essa listinha. Se for a escola, o meio vai ser projeto pedagógico. Se for uma ONG ou qualquer outra iniciativa, projetos sociais. E se for o Estado, poder público fazendo políticas públicas é o meio. Show? Beleza. Como ações comunitárias capazes de mobilizar o Estado e a sociedade. Então, aqui, ó, eu trago um projeto pedagógico no meio de ação e dou um exemplo desse projeto pedagógico. Como ações comunitárias capazes de mobilizar o Estado e a sociedade é o detalhamento exemplificativo. Ou seja, estou dando um exemplo do que é o projeto pedagógico. Quantos elementos são obrigatórios para a minha proposta? Um elemento. Quantos detalhamentos são obrigatórios? Um detalhamento só. Só que eu aconselho que você faça 2, porque quem tem um não tem nenhum. Então eu faço 2, só para caso o corretor não perceba primeiro, ele percebe o segundo. E aí você faz 2 detalhamentos, sendo um detalhamento exemplificativo e outro detalhamento. Opa, tô gago, não tá saindo da minha palavra, da minha voz. Um detalhamento explicativo e outro exemplificativo, tá? Para fechar o balão. Ok, gaguejei aqui que nem o cara no debate. Então se liga. Ó, essa iniciativa terá a finalidade de garantir os direitos escritos por Bob, de levar a Brasil a experimentar de fato a dignidade humana. Terá a finalidade... Opa, caiu de novo a internet. Hoje a internet tá caindo direto. Essa iniciativa terá a finalidade de garantir os direitos escritos por Bob. Finalidade, tá? E aí eu sempre coloco uma frase fechamento do parágrafo, um final feliz, uma frase bonita. E a frase é essa aqui, ó.
e levar o Brasil a experimentar de fato a dignidade humana. Vapor! Fiz a minha conclusão bonitinha e agora bora tirar o print aí nessa tela. Tira o print da conclusão agora aí, caso você não seja meu aluno do Fórmula dos Três Modelos, para fim ainda dá tempo de entrar no Fórmula. Cara, se você está vendo esse vídeo um dia antes do Enem, dá tempo sim. E você chegar lá, ver as fórmulas e conseguir já pegar a tua redação, independentemente do tema, vai conseguir tirar um notão. Para você conseguir chegar lá na prova e não ser surpreendido, e fazer uma redação decente. E chegar pro teu pai, pra tua mãe, depois da prova, assim, eu fiz uma redação boa. Eu fiz uma redação decente, digna. Eu não cheguei lá e fiquei com um teto branco, teto preto, sei lá. Ok? Então é a tua escolha. E dia 8, aliás, amanhã eu vou pro nosso tema: meios para prevenir a disseminação de fake news. Quem vai daqui comigo no dia 8 amanhã? Comenta eu! Caraca, muito lindo! Muito bom, galera. Então é isso. Ó, se liga. E no dia, cadê? E no dia 13 eu vou fazer a nossa live pós-Enem. Então eu quero que vocês estejam comigo. Pra fim, eu quero ver os... Não tive tempo de tirar o print da tela, então perdeu, porque a live não fica salva aqui nesse aplicativo, a live fica salva só no YouTube. Vai lá no meu canal do YouTube que todas as lives que eu fiz do desafio estão salvas lá dentro. Beijo pra vocês, a gente se encontra amanhã. Valeu! Tudo!